Esta é a programação Ebenezer, com o intuito de trazer uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de edificação para o seu coração. Hoje nós estamos aqui para trazer a vocês as bem-aventuranças, que está baseado em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Queremos fazer uma leitura, até que você aí pega a sua Bíblia, se você estiver aí a Bíblia perto de você, se você quiser acompanhar, nós vamos fazer uma breve meditação e nós vamos nos edificar através da palavra de Jesus. Diz assim: o próprio Jesus dando-nos as instruções como adquirir o reino de Deus. Primeiro, ele diz, no versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 12, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriares, perseguires, mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. No versículo 12, ele fecha com uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma promessa para todos aqueles que permanecerem. Ele disse: regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deus seja louvado. Jesus deu essas instruções para todo aquele que quer adquirir o reino de Deus, precisa ter essas características, precisa ter isto dentro de você, para poder ser provado e aceito para o reino de Deus. Primeiro nós vimos Jesus falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são esses, os pobres de espíritos? Os pobres de espírito, se nós nos semelhar às coisas, se nós nos raciocinar, nós vamos ver que todos os pobres precisa de ajuda. Todos nós pobres precisamos de algo. Precisamos, todos os pobres precisam. O pobre precisa trabalhar, o pobre precisa de renda, o pobre precisa de ajuda, tanto do céu como na terra. Então o pobre está sempre precisando. E Deus usou esta palavra para trazer uma interpretação que o reino de Deus, nós precisamos também agir como uma necessidade, ou seja, reconhecer o nosso estado de dependência e de necessidade de Deus. Por isso que Deus disse, bem-aventurados, felizes são aqueles que reconhecem que precisa dele, que sem ele nada podeis fazer. Então Jesus deixou bem claro que a palavra dele precisa estar dentro de nós. Então, nós precisamos nos conscientizar
de que se nós não reconhecer que somos necessitados, carente, dependente dele, não podemos herdar o reino de Deus. Antes de nós prosseguir, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, querido e amado Pai eterno, estamos diante do Senhor, da tua face, para pregoar a tua palavra. Como assim pregoar os nossos discípulos, apóstolos, os profetas e todos aqueles que tiveram, Jesus, o viver contigo e pregoar a tua palavra. Estou aqui também para que as pessoas que venham a ouvir essa palavra, venham a alimentar essa palavra, como diz o Senhor, bem-aventurado aqueles que ouçam e mais bem-aventurado aqueles que o praticam, que nós podemos ouvir e praticar. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus nada somos. Sem Ele não podemos fazer nada, absolutamente nada. Ele disse em João capítulo 15, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então nós devemos reconhecer que nós somos dependente, carente e necessitado dele. Quando nós reconhecemos isto, então o Pai nos atende e nos supre todas as nossas necessidades. Segundo, ele disse: bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Jesus não estava referindo um mero choro, um choro banal, um choro porque alguém assiste uma TV, se emociona por ver aquela cena. Não é esse choro. Um choro porque o outro não gosta dele, ele chora? Também não. Um choro que as pessoas provocam a chorar? Também não. Esse choro que Jesus estava referindo, será consolado, é aquele choro que, quando uma pessoa se arrependa dos seus pecados e volta para Deus. Imagina comigo, uma pessoa que um dia serviu a Ele, desviou e arrependeu, como foi a parábola do filho pródigo, e de outros que voltaram amargamente arrependido, e Deus o perdoou. Então são consolados aqueles que reconhecem que está arrependido daquilo que fez e voltou-se para Deus. Esses são consolados. Então, bem-aventurados os que choram, por ter reconhecido que estava precisando do perdão de Deus e a providência de Deus, o agir de Deus nesta vida. Então, se é o seu estado, ou se um dia foi, espero que não seja, mas se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então Jesus disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai.
E Jesus continua falando. No versículo, ele disse: bem-aventurados os humildes. Ou seja, todo aquele que é humilde são fácil de lidar. Se eu e você é humilde, nós somos fácil das pessoas ter amizade com a gente. Você já viu aquele ditado, como dizia os nossos pais lá no antepassado, que eu já ouvi? Meus pais diziam assim: o valente é aquele que corre. Já ouviu falar nisso? Justamente. Ou seja, aquele que é humilde, ele cabe em qualquer lugar. Então, uma pessoa humilde, ele é amoroso, né? Ele é uma pessoa que vai viver por muito tempo. Por isso que Deus disse: uma herança para quem é humilde: viverás, prolongarás os seus dias na terra. Eu nunca vi, e você nunca viu nem vai ver, um valente viver por muito tempo. Então, seja humilde, simples de coração. Não foi assim que Jesus ensinou? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e terás descanso para as vossas almas. Jesus ainda continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus estava referindo àqueles que têm desejo, aqueles que têm desejo espiritual, coisas do reino. Vou mais além: aqueles que têm sede espiritual, sede das coisas de Deus. Então, meus queridos, depois você medita e lê lá na sua casa, Mateus capítulo 5, versículo 3 até o 12, as bem-aventuranças. O que é isto? As felicidades que nós alcançamos se nós praticar tudo aquilo que ele está ensinando aqui. Ainda tem mais. Ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. Tenha compaixão das pessoas, ama as pessoas, ama sem demagogia, sem fingimento. Não faz nada para alguém em barganha. Eu vou fazer porque ele me faz, eu vou dar porque ele sempre me deu, eu vou ajudar ele porque ele sempre me ajudou. Isso é fácil. O que Deus estava referindo aqui, que é para nós ter misericórdia do próximo. Jesus não disse amar aqueles que te aborrecem, aqueles que te perseguem? Amar-vos. Em Romanos capítulo 12 diz o amor fraternal, um amor ágape, puro, verdadeiro. É para nós transmitir isto, porque Ele nos deu. Ele nos deu.
Nós temos, você tem, está no seu coração, você tem, é só transmitir. Passa isto para o outro, passa, ama aqueles que não gostam de você por uma razão ou outra. Tem pessoas que só de ver a gente tem antipatia com a gente, nunca fez nada para a pessoa, infelizmente, mas ama ele, porque o amor prevalece, o amor suporta, o amor salva a alma, e isso está dentro de você e dentro de mim. Tem mais, olha aqui que ele fala. Então, quem é misericordioso alcança a misericórdia, ou seja, ele tem a plenitude espiritual, ele é cheio do amor para obter a misericórdia de Deus. Se não amar, se não perdoar, se não doar-se, Deus não pode fazer isso para nós. Vamos lá. Os puros de coração, aqueles que é puro de coração, uma pureza cristã, tem uma visão espiritual, então poderá ver Jesus, que o seu coração não é contaminado, que o seu coração não é misto, não tem cheio de mistura. O coração, irmãos, é uma caixa que armazena, que guarda. O que vem na cabeça passa para o coração e fica. Se for coisa ruim, vai plantar coisas ruins. Se for coisas boas, vai sair coisas boas. Então, tudo aquilo que está no seu coração, Deus pôs uma palavra, uma oração, Deus pôs coisas boas. Ninguém nasceu fazendo mal, ninguém nasceu maquinando mal, ninguém nasceu com malícia. Nasceu em pecado, como diz o salmista Davi, mas não nasceu pecando. Então Deus fez nós com o coração puro, sádio, limpo, para poder nós permanecer limpo. E como façamos isso? Na presença do Pai nós conseguimos nos manter. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, significa aquelas pessoas que estão pronto para apaziguar aonde tem conflito. Por exemplo, um pai de família, quando vê um conflito em casa, se ele tiver a paz, ele transmite a paz, ele consegue apaziguar a situação e colocar alegria naquela casa. Aonde quer que você for, leva a paz. Deus diz assim: se for possível, tem paz com todos os homens. Meu querido, Deus colocou a paz em você, em mim. Transmite ela. Jesus disse: a paz que eu vos dou, o mundo não vos dá. Nós temos essa paz. Deus seja louvado por isso. Nós temos essa paz. Transmite ela. Deixa Deus brilhar em você. Deixa essa paz fluir e contaminar outras pessoas. Nós estamos vendo aí essa epidemia, esse Covid-19, coronavírus que fala,
estão contaminando milhões de pessoas, que traz estragos, morte, tristeza, rancor e tanta coisa. Transmite a paz que Deus te deu para confortar essas pessoas. Você, que se por acaso ouvir esta mensagem, eu te digo: paz seja convosco, em nome de Jesus. Paz esteja convosco, em nome do Pai. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, receba-vos a paz de Jesus. Deus seja louvado. Então seja pacificador. A paz ela serve para edificar as pessoas uns aos outros. Devemos procurar transmitir essa paz, em nome do Senhor Jesus. Para nós encerrar, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Aflição, provação, disse Jesus em Mateus capítulo 25, 34, depois você lê. Todos aqueles que passou, que sofreu, que resistiu, como um ouro provado, todo aquele que permaneceu em meio a tanta diversidade, alcançou a graça do Senhor. E no dia final, no dia da redenção, no dia que Deus for levar os seus, aleluia, Ele disse: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança da fundação, desde que está preparado, desde a fundação desse mundo. Sabe o que Ele quis dizer? Estamos salvos para todos sempre. Essas bem-aventuranças é uma regrinha que Deus deixou para todos nós cumprir e concluir. Medite bem, que Deus abençoe. Quero orar, agradecer a Deus. Querido Pai, Santo Eterno, eu louvo o Senhor por essa palavra. Aonde quer que ela vai penetrar, o Senhor vai agir e mudar muitos conceitos e muitas atitudes de muitas pessoas, como está mudando a nossa também, de todos. E eu louvo o Senhor por o Senhor estar aqui comigo para transmitir a palavra a cada coração. Que Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Amém.